que eu fui no meu máximo. Inclusive ali também, quando eu levantei um pouco o pé, senti um pouquinho a posterior, mas eu acho que foi mais cãibra. Mas fomos na raça, desgaste, parabenizar o grupo. Perdemos o jogo, mas não é fácil. É difícil, é sinistro jogar aqui. Só quem passa que sabe dizer. Vamos falar que a gente perdeu, mas estamos classificados, isso que importa. Obrigada, Gerson. O Gerson, a gente falou aqui, não, o Gerson tem razão. Vamos falar, a gente perdeu, que isso, que aquilo outro, não é bem assim, né? O Gerson não viu linha de passe. Acho que a conversa não é bem assim, não. A gente está até levando em consideração aqui, obviamente, a questão da altitude, a questão do momento que o Flamengo precisava. E não é só altitude. O Flamengo tinha uma questão de desfalques importantes, pesadíssimos, sem guisadores. O Gerson que joga várias partidas em sequência, aliás, a gente falou aqui, em primeiro tempo, o Gerson deu uns piques ali. E chegou uma hora, tava vendo o jogo com o Birner, a gente olhando na TV, o Gerson não voltou. Cadê o Gerson? O Gerson morreu lá, né? Uma situação assim, bem A gente tem que discutir, e a gente já falou isso durante o dia, se ele deveria ter avançado tanto. Exatamente. Ou devia ter ficado. Porque esse cara realmente se desgastou. E a gente sabe que ele não tá ali vendendo nenhum tipo de dificuldade. Ele realmente teve dificuldades ali durante o jogo, porque foi muito exigido aí nessa parte física. Agora, vamos combinar, esse Bolívar aí foi um pouquinho supervalorizado. Esse confronto com o Flamengo, porque muita gente, que o Bolívar não é mais aquele time bom. Claro, é bem diferente daquele Bolívar que a gente costuma ver há anos atrás. Mas, olha, ou dificuldade para finalizar, ou dificuldade para chutar em gol, ou dificuldade para dar um passe, para fazer escolhas, para fazer cruzamento. Tem suas limitações aí, né, Bertozzi? Tudo bem? Bem, William, boa noite ao Fã de Esporte, boa noite aos companheiros. Todo mundo fala do fantasma da altitude, mas quantos times bolivianos chegaram a finais de Libertadores, ganharam a Libertadores? Por quê? Porque no cômputo dos dois jogos, a tendência é sempre prevalecer o melhor time, né? Então, normalmente, quando você fala, é bom decidir em casa, até nesse caso especificamente, para o Flamengo, como foi para o Peñarol, por exemplo, não é má ideia você decidir fora, porque você tem a capacidade de, em casa, pegar um jogo que começa 0-0 e você construir a sua vantagem. Às vezes você faz o primeiro jogo na altitude, perde, se complica, fica mais ansioso no jogo de volta, o adversário se coloca de uma outra maneira. Então o Flamengo, acho que podendo levar essa vantagem, que é uma vantagem boa, dois gols de diferença no Libertadores é uma vantagem boa para você levar. Se provou que foi boa de volta. E se provou, boa. Podia ter escapado? Podia. O Rossi foi o melhor do Flamengo? Foi o melhor do jogo? Foi. A defesa que ele faz no chute do Vaca ali, difícil. Vamos lembrar, a velocidade da bola da altitude, final já. cabeçada no final. Então ele é o homem do jogo, ele é o homem da classificação hoje, sem dúvida. Mas tem outros, né? O Pedro Ivo pontuou muito bem a partida do Léo Ortiz, fantástica. Né? E ele e o Pulgar aí tiveram que proteger a entrada da área, proteger a defesa, fazer saída de bola. Os dois foram muito bem nisso. Questiono talvez a escolha não do Bruno Henrique para começar, mas do Carlinhos, questiono um pouco. Mas consigo entender também ele querer o Bruno Henrique mais descansado no segundo tempo para puxar os contra-ataques, né? Questão física. E ele consegue a expulsão no finalzinho do jogo. E a real é que assim, o Flamengo soube jogar o jogo da catimba também no final. Os acréscimos de 5 minutos, não teve mais jogo, praticamente. Né? Então acho que a hora que o Flamengo Alguém jogou mais esse jogo que o Rossi? Não. Tem hora aqui. Então, assim, o Flamengo, na hora que o Flamengo precisou também trazer o jogo para o terreno da Libertadores, que a gente conhece, ele soube fazer isso. Tem coisas para corrigir? Tem. O Flamengo tem que parar de levar gol de bola invertida nas costas do lateral? Sim. Foi assim, O Flamengo está na situação defensiva que o Tite gosta dos times dele? Não tá. Então acho que ele é a primeira pessoa que vai pegar os últimos jogos, olhar e falar, opa, peraí, gente, vamos dedicar um tempinho de treino para corrigir isso, porque pode ser grave. O Peñarol não tem altitude a seu favor, mas tem um time consideravelmente melhor que o do Bolívar. Tecnicamente não está no nível do Flamengo, claro, mas tem bons jogadores. O Léo Fernandes faz uma Libertadores fantástica, né? O ex-Fluminense e o ambiente lá em Montevidéu a gente conhece também, sabe o pesado que é. Então, eu acredito que o Flamengo vai encontrar mais dificuldades contra o Decidindo fora. Bolívar, decidindo fora. Exatamente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite. Jorge, tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todos. Eu acho que no fim das contas o jogo foi uma confirmação de várias coisas que a gente já imaginava, né? Porque a gente sabia que não seria fácil. Fácil não seria de maneira alguma. Claro. A gente sabia que muito provavelmente o segundo gol, e falamos isso depois do primeiro jogo, o segundo gol faria toda a diferença em relação à classificação, em relação a ir para os pênaltis ou não, e assim foi, né?
Quer dizer, o segundo gol marcado pelo Léo Pereira ainda foi um gol que, de alguma maneira, manteve o Flamengo o tempo todo ali, sabendo que, no pior dos casos, o jogo iria para as penalidades. No pior dos casos. Então, eu acho que a confirmação dessas duas coisas, a relativização do que acontece dentro de campo, não tem jeito, é um padrão que a gente precisa ter quando a gente fala em jogo nessa altitude. Então não adianta ficar com muita, fez isso, não fez aquilo, jogou assim, jogou assado. Esse jogo vale catimba, Jean, você não gosta também? Não, eu acho que, enfim, catimba faz parte do futebol sul-americano e a partir do momento em que ela é permitida, porque esse é meu ponto. Se o outro, Exatamente. puritanismo, se o outro fizer, você A não minha também. questão da catimba é que assim, não é que num jogo vale mais porque tem altitude, no outro não vale. Agora, a catimba ela deveria ser coibida e ela não é coibida. A partir do momento que ela não é coibida, eu acho até, para ser sincero, que o Flamengo não catimbou durante o jogo todo. Teve esse finalzinho que o Léo falou, né, nos 5 minutos finais ali. Na verdade, a catimba ela começa quando os acréscimos já tinham sido dados, né? Porque não foi o padrão de catimba insuportável que a gente está acostumado na Libertadores, que é aquela coisa de um time está em vantagem, você não tem segundo tempo, O cara você fica não tem esperando jogo, pra marcar o goleiro. os acréscimos são de 5 ou 6 minutos sempre. Então, assim, eu nem acho que o Flamengo abusou de catimba e tudo mais. A gente tem que relativizar, evidentemente, todas as dificuldades. É claro que foi por pouco, né? Foram 2 bolas na trave, o Rossi como o melhor em campo e tudo mais. Mas era normal que fosse por pouco. O que poderia ter deixado, e aí acho que seria um roteiro talvez até surpreendente, o que poderia ter mudado completamente essa previsibilidade toda, foram os gols que o Flamengo perdeu no primeiro tempo. Porque, claro, o Bolívar também perdeu o gol no primeiro tempo, teve várias chances e tal, mas o Flamengo, se faz aquele gol no primeiro tempo, sei lá, 2 chances com o Gerson, teve outras oportunidades. Teve o Ayrton Lucas no o Ayrton segundo tempo. Lucas, mas eu tô falando assim, ainda no primeiro tempo. Porque eu acho que, além do gol e da aritmética, cara, assim, da matemática, na hora que você faz um gol para um time que precisa fazer 2 para levar para os pênaltis e precisa passar a fazer 3, você desmonta o adversário. Então, acho que poderia ter sido mais fácil, principalmente pelos gols perdidos, né? Mas de resto, eu acho que era mais ou menos tudo aquilo que a gente imaginava que seria o jogo, e acho que a gente imaginava também que a maior chance era do Flamengo passar. Vou te interromper, Pedro, só para o Calçade finalizar e a gente ir para o Tite, que o Tite já chegou lá, hein? Calçade, última palavrinha sua aqui para a gente poder ouvir o Tite. Bom, missão cumprida, né? O Flamengo veio cumprir a missão dele, que era levar um resultado que o classificasse. Não é o melhor resultado, que é perder um jogo, mas foi o que ele conseguiu aqui, realizar aqui. A situação é interessante. A altitude ela é bem legal, porque é impressionante como você fica meio mareado, ela muda os teus sentidos, né? Uma coisa é para um jornalista que está aqui falando, sentado e tal. Não, Calçade, mostra teu oxigênio pra gente, vai. De novo. Sem merchan, sem merchan. Mostra aí, Sem Calçade. merchan. Vai lá. E, ó, Maravilhoso. Aí, ó. pronto. Tem 10 litros de oxigênio, mas é o seguinte, quando você vem pra cá, você tem folha de coca, chá de coca. É isso aí, rapaziada. O canal do Bruno Nego Malvadão. Quem gostou das nossas notícias aí, deixe seu like, compartilhe o vídeo. É só no sininho de notificação. Vou chegar mais vídeo para vocês aí, galera. Vamos tentar chegar na marca de 50 inscritos no canal aí. Conto com a ajuda de vocês, valeu?